vocês ao DRUcast, o podcast da Dru. E hoje, novamente, um episódio gravado diretamente do nosso stand, o stand da Dru aqui na FenaSucro 2024. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso dos bacteriófagos no processo fermentativo industrial. Para isso, eu convidei o Marcelo Rubio, que é sócio fundador da Bioprocess. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Para ajudar a gente nesse bate-papo, eu convidei também a Viviane Egawa, que é analista de pesquisa e desenvolvimento lá na Bioprocess também. Seja bem-vinda, Vivi. Obrigada, Rafael. Eu agradeço aí pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês. Muito bem. Para se juntar a gente aqui nessa conversa, nós convidamos o Rafael Cunha, que é diretor do Senai Sertãozinho. Obrigado, Rafael, por aceitar nosso convite aqui para participar dessa conversa. Obrigado, Rafa. A gente está muito feliz com esse convite, poder falar de um assunto tão importante e essa parceria e o avanço tecnológico para a indústria. Maravilha, que bom. Eu fico feliz que você aceitou, Rafael, a nossa conversa, até porque a gente vai falar um pouquinho da importância, né, do Senai nessa pesquisa toda. A Bioprocess, que é uma das empresas que agora faz parte também, né, do grupo Dru, é uma felicidade para a gente se juntar a Bioprocess nessa pesquisa. E aí eu queria começar, né, falando um pouquinho sobre os bacteriófagos, né? Eu particularmente tenho muitas dúvidas e eu acho que eu tô um dos mais felizes aqui para esclarecer, até porque como marketing, né, do time, a gente que vai dar suporte agora para a Bioprocess, muito felizmente, quero aproveitar o episódio para tirar todas as minhas dúvidas. Tem se falado aqui, entre as conversas da Dru, que é a maior inovação do setor nos últimos 30 anos. Eu tô muito empolgado para saber dessa inovação. Marcelo, o que são os bacteriófagos e por que utilizar eles no processo fermentativo? Perfeito, Rafael. Não, obrigado, é uma boa pergunta. Os bacteriófagos nada mais são do que micro-organismos que eles atacam as bactérias, especificamente bactérias. Como o nome já diz, ele é um comedor de bactérias. Então a gente utiliza do conceito do que é o controle biológico, da aplicação de um micro-organismo, que já é muito utilizado em campo. É um micro-organismo para combater outros micro-organismos. E a gente teve a ideia de fazer um coquetel, uma formulação de alguns bacteriófagos para atacar algumas dessas bactérias que são maléficas para o processo fermentativo. Então, os bacteriófagos, como sendo esses micro-organismos, a gente permite aplicar e aí substituir o uso de algum produto químico que acaba gerando algum resíduo, acaba gerando danos para a levedura, danos para o meio ambiente. Então a gente tem essa tecnologia que permite algumas melhorias no processo. A gente tem aumento de eficiência também. E é por isso que a gente está sendo tão bem recebido nas indústrias, a ideia, até a Dru nos recebeu muito bem. Mas é uma tecnologia assim, é um micro-organismo, ele é natural. E é uma coisa que a gente tem aplicado desde 2019 para conseguir trazer um melhor para o mercado. Vivi, eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui. Você me diz se é possível responder isso em menos de 2 horas. Mas na verdade, a gente está falando de um produto que substitui a maneira tradicional. É uma substituição ou é uma adição? Eu sei, entendo um pouco aí, porque pelo meu contato já há 5 anos na Dru, eu entendo um pouquinho desse processo fermentativo, né, dentro, aí falando de usinas de açúcar e álcool. Agora, a gente está falando de um produto que substitui a maneira de fazer tradicional ou de uma adição? Então, a gente entende, né, que o processo fermentativo ele tem muitas complicações, né, ele tem vários aspectos que vão impactar numa possível contaminação. Então, nossa proposta inicial seria de substituição mesmo da utilização de químicos, né, uma forma mesmo para você eliminar essa etapa no processo fermentativo. Você pode aumentar a qualidade do seu processo utilizando um controle biológico, né? O controle biológico ele já é utilizado na lavoura, então a gente vem com essa tecnologia para uma outra plataforma, para uma outra aplicação. Tanto que o controle biológico utilizando fagos, na verdade, ele é uma tecnologia de plataforma, né? A gente tem esse objetivo de substituição do uso de químicos mesmo e também para abranger para outras áreas das indústrias. Maravilha. E aí, quando a gente fala dessa aplicação, existe como é que eu vou... Vamos lá, como eu elaboro essa pergunta, mas assim, existe um produto, ele é personalizado para cada processo, dá para ser fabricado em grande escala? Acho que são as primeiras dúvidas que vêm na cabeça quando a gente
pensa em um material que vai substituir um tratamento químico, né? Então, assim, eu logo penso, pô, são seres vivos, eles podem ser... né? Qual é o processo, assim, qual é a maneira de fazer isso em grande escala? É possível, não é? Faz sentido a pergunta? Sim, acho que faz sentido. É uma dúvida recorrente também, né? E, assim, só estendendo também a resposta, como ele é altamente personalizável, né? A gente tem essa capacidade de poder conhecer de fato o processo que a gente está investigando, que a gente está tratando no caso. Então, a gente consegue, sim, fazer um processo muito específico, porque os bacteriófagos, eles são muito específicos para bactérias, então eles são altamente seletivos. Como eles são altamente seletivos, a gente consegue, então, desenvolver com um banco de fagos que a gente tem na empresa, que a gente desenvolve e trabalha com eles há um tempo, a gente consegue desenvolver um produto bem específico para esse processo. Então, essa é uma característica nossa, um diferencial que a gente tem de aplicação em diversos setores também. Entendi. Porque aí a gente vai fazer um produto para aquela bactéria que está ali naquele processo daquele cliente. Perfeitamente. Parece bem difícil. Parece um processo... me parece um processo longo de implementação, não? Como a gente tem trabalhado desde 2019, a gente constituiu um banco dos que seriam os contaminantes padrão das usinas nossas aqui da região Centro-Sul. Então, em cima disso, a gente tem hoje um coquetel que a gente fala que é básico, é um coquetel base, para a gente poder aplicar, né, a unidade. O que muda? Diferente de alguns produtos químicos que têm dosagens elevadíssimas, né, concentração em ppm, hoje a gente trabalha em torno de 2 a 4 ppm de aplicação. Então, nesse caso, a gente tem uma possibilidade de trabalhar com dosagens muito inferiores, então é fácil a manipulação, é fácil a dosagem. E como a gente tem essa capacidade, essa expertise, que é a Viviane mesmo que acaba elaborando essas formulações internamente, a gente tem a capacidade de direcionar. Uma outra vantagem que acabou, que a gente fala, por ser um pouco específico, né, a gente consegue aplicar e tem a liberdade de aplicar em fermentações que são bacterianas, por exemplo, na produção de biogás, por exemplo. Então, enquanto tiver essa bactéria, ele vai atacar só aquele tipo de bactéria. Então, a gente consegue proteger as bactérias do processo e a gente elimina o que é maléfico para o processo. No caso da fermentação industrial, produção de etanol, a gente fala de uma levedura. Então, qualquer bactéria presente é um problema, né? Reduz a eficiência do processo. Como tem sido esse processo de validação e esses estudos lá na planta do Senai? Legal, Rafa. Excelente pergunta. O Senai, ele tem como missão aumentar a competitividade da indústria. E é uma instituição mais de 80 anos conhecida pela educação e ao longo dos anos a gente vem se reinventando na área de pesquisa, inovação e serviços tecnológicos. Então, quando conhecemos a Bioprocess, nos foi apresentado o projeto e, de fato, é um projeto disruptivo para a indústria. E o nosso objetivo é aumentar a competitividade dessa indústria. Então, nós abrimos as portas para essa parceria e o processo de escalonamento e validação, ele é muito importante para o desenvolvimento de processos industriais, porque você desenvolve toda uma tecnologia muito bem coordenada pela Bioprocess em escala laboratorial, porém todo o ambiente que esse micro-organismo vive no meio industrial, ele é complexo e precisa ser controlado para que ele tenha as temperaturas ideais, as condições de alimentação ideal, para que ele desenvolva todo o papel dele, como foi citado aqui, frente às bactérias que foram destinadas para ele. E nós desenvolvemos ali um laboratório e temos pessoas justamente para dar este suporte, para que a gente consiga trazer essa pesquisa do laboratório, escalonar ela em escala industrial e poder assim dar uma validação, trazendo para o parceiro que está em desenvolvimento dados e suporte para validar aquilo que ele tem e a segurança para a indústria para absorver isso no mercado com uma segurança muito grande. Maravilha. E aí eu acho que eu só queria puxar um pouquinho do assunto, porque muita gente não sabe, né? Eu sei porque a gente já tem uma parceria lá com o Senai também, eu já pude fazer uma visita, mas o Senai tem uma
planta de produção ali, né? É lógico que é uma escala menor, é óbvio, mas vocês utilizam, quando a gente está falando do ensino técnico ali, vocês utilizam uma planta real, com produção real né, do produto final, certo? Exatamente. Então foi um projeto disruptivo montado em 2017 aqui em Sertãozinho, justamente para atender o setor de bioenergia. Então nós temos todo o processo de produção de etanol em escala piloto, que é semi-industrial. Nós estamos falando de uma capacidade produtiva de até 1.000 litros de etanol dia. Então, para algumas indústrias, é uma escala industrial. Nossa, então, quando você testa, por exemplo, um processo de fermentação num laboratório ali com 5, 10 litros e você escala isso num processo extremamente controlado, instrumentado numa planta para 2.000, 4.000, 8.000 litros, isso tem uma validação industrial. E essa planta didática, ela serve justamente para essas duas vertentes. Serve tanto para dar aulas para a formação da operação de plantas, então os alunos que participam ali da nossa escola, eles têm acesso a esse ativo para o seu processo de formação, quanto ser um Open Lab. Então o Open Lab ele tem essa função de abrir as portas para startups, para empresas que têm a característica industrial e neste momento, óbvio, com toda a segurança jurídica, toda a segurança técnica, ela deixa de ser um ativo educacional e passa a ser um ativo de desenvolvimento tecnológico. Maravilha. E Marcelo? Eu queria fazer um comentário em cima disso. Na verdade, quando a gente faz uma troca de tecnologia, a gente sempre tem uma resistência do mercado. Então, o primeiro questionamento é onde você testou, o que vocês fizeram. Então, assim, o teste em laboratório nosso, a gente não consegue replicar todas as condições do que acontece na indústria. Com o Senai Sertãozinho, a gente tem um relatório imparcial que a gente consegue mostrar, é uma avaliação que não é bioprocess, né? Que não é um corpo técnico nosso que gerou. Então, tem uma equipe e tem estrutura para a gente simular. Todos os dados que a gente gerou foi utilizando a expertise do pessoal do Senai, as parcerias das usinas que tem aqui na região para ceder levedura, ceder o mel da usina. Então, todo o sistema que a gente seguiu, ele tem vamos dizer assim, ele mimetiza o processo. Isso é possível fazer com o Senai. E o que ajudou demais a gente, o Senai abriu portas para a gente no período de pandemia. Então, em período de pandemia, muitas atividades ficaram restritas, a gente precisou a parte legal, então a gente teve alguns problemas burocráticos, coisa de 15 dias a gente tinha tudo resolvido com o Senai. Eles entenderam a proposta da tecnologia, abriram as portas para fazer esse teste, e para a gente isso fez todo sentido para a gente chegar onde a gente está. Em várias unidades hoje que estão abrindo portas para a gente, já a nível industrial, a gente só conseguiu por causa da unidade do Senai. Porque a tecnologia é diferente, que é exatamente essa oportunidade que o Senai tem, e a capacidade de fazer um processo quase igual ao que a usina gera. Então isso para a gente foi assim, de extrema importância. Hoje a gente já tem validações em escala industrial e agora a gente usa os dados de escala industrial para apresentar para outros clientes como case de sucesso. Mas sem o Senai a gente não chegaria hoje com as nossas tecnologias na área industrial. Maravilha. E esse é o propósito, né? Então, quando a gente fala em aumentar a competitividade da indústria, você citou uma das maiores inovações dos últimos 30 anos do setor. Então, se o Senai pôde participar disso de uma maneira técnica, totalmente, como citado pelo Marcos, isenta com uma terceira parte de validação, nós estamos cumprindo a nossa missão para levar esse ganho para a indústria nacional. Né? Então, a gente fica muito contente com a nossa parceria, uma parceria extremamente rica e produtiva para a nossa indústria. Maravilha. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu vou direcionar ao Marcelo, mas como eu já percebi que já tem um tempo, né, que essa pesquisa está acontecendo também com o Senai, talvez possa ser respondido por qualquer um dos três. Quando a gente está falando da utilização dos bacteriófagos na planta e no processo, estamos falando de mais, sustentabilidade ambiental, ou a gente está falando de um processo aí mais natural, ou estamos falando de menos gastos, né? Qual é o real benefício, se a gente puder pontuar, de utilizar os bacteriófagos? Perfeito. A gente tem um
um conjunto de benefícios. Hoje a gente tem um preço extremamente competitivo comparado aos outros produtos, exatamente também por questão de dosagem. Então a gente tem uma aplicação de um volume pequeno, então a gente tem essa capacidade de aplicação dessa forma. O processo ele é mais sustentável, a gente reduz o uso de alguns gastos químicos, com componentes químicos no processo, reduz a dependência de um tratamento ácido. Só isso tem um impacto muito grande na operação da usina. E além de tudo, a gente, com o produto, como ele é natural, como ele é biológico, a gente tem a capacidade de certificar esse etanol como orgânico. Então a gente garante, né, um valor, tem um valor agregado ao produto. Se a cadeia inteira tiver certificação de orgânico, o etanol pode chegar como orgânico, como um produto final. E isso é um valor agregado muito grande para a usina. Em alguns casos também, as unidades vendem levedura. E não pode ter traço de produtos químicos, antibióticos, e aí que isso impacta na capacidade de venda, né, de massa seca dessas leveduras. E no nosso caso, por ser natural, a gente tem essa possibilidade, a usina pode ter esse benefício também. Então, no final de tudo, a gente tem um conjunto de benefícios para a unidade. Então, o objetivo sempre das tecnologias da Bioprocess é otimizar o processo, melhorar a tecnologia, gerar eficiência para o cliente e reduzir custo. O objetivo é sempre fazer esse processo ser melhor. Então, tudo que a gente desenvolve tem esse objetivo. Em termos de volume de produto, por exemplo, um produto para utilizar no mesmo tratamento, a gente está falando de um volume muito menor, um volume maior, igual, a mesma coisa? Então, hoje... Eu falo de volume de produto, mas faz sentido, né? Sim. Ó, em volume de produto, para você ter uma ideia, quando a gente fala em ppm, a gente tem aplicado de 2 a 4 ppm, ou seja, de 2 litros a 4 litros para 1 milhão de litros de Dorna. Comparado com outros produtos que tem no mercado de uso contínuo e tudo mais, a gente está falando de aplicações de 15, 30, outros produtos chegam a 150 ppm, 300 ppm. Então, a gente fala que no nosso concorrente mais direto, a gente aplica pelo menos metade, para em condições bem controladas, a gente aplica em torno de metade ou a 5 vezes menos do que um concorrente aplica em uso contínuo. A gente está falando de um ganho logístico também. Ganho logístico, operacional, trabalho. Então, isso tem uma facilidade muito boa para manipulação até interna. Então, a gente, pensando numa unidade grande, ao invés de usar um IBC, precisar movimentar volumes enormes durante o dia, a usina vai usar 20, 30 litros, quando muito 50 litros, a depender da unidade. Isso é um galãozinho que coloca do lado de uma Dorna para fazer uma aplicação. Maravilha. Então, facilita a logística interna. Tá. Caminhando já para o final aqui do nosso papo, eu queria saber qual é o futuro da tecnologia. O que a gente espera para agora? Quais são os próximos passos? Eu sei porque já, né, conversamos muito aí na trajetória. Quais são os próximos planos? Temos planos de ampliação? O que a gente espera para a Bioprocess e para essa tecnologia aí para os próximos 5 anos? Vamos pensar numa escala mais curta, por enquanto. Olha que maravilha. Então, a gente tem uma ideia de já fazer algumas validações, a gente tem um contato com alguns grupos hoje. A ideia nesse final de safra agora é fazer essas últimas validações e entrar já no ano que vem com um ganho de escala de produtividade, para assim a gente poder atender. Hoje a gente não tem capacidade de atender todo o mercado nacional. Com a parceria Bioprocess Drew, a ideia é gerar um aumento dessa produtividade desse coquetel para a gente conseguir atender a maior parte do território possível. Então, dentro de 5 anos, vamos dizer que a gente espera estar já distribuindo no território nacional inteiro, facilitando o processo, reduzindo o uso de químico e tornando essa aplicação um pouco mais sustentável, pelo menos. E a ideia agora, o processo lá, tipo, a pesquisa no Senai, ela tem fim? Não. Toda inovação ela é aberta as portas para que ela dê continuidade. Aí toda essa relação do momento, se a gente retoma, ou se a gente vai ter uma nova etapa da validação tecnológica, tá com o parceiro e o Senai está à disposição para que a gente, assim que ele necessitar, a gente continuar nesse processo de evolução tecnológica. Que maravilha, que bom. Bom saber que o Senai tem essas portas abertas, né, para as empresas. Eu falo até como parceiro mesmo, falando como Drew,
a gente já tem feito evento lá, a gente já tem uma parceria próxima, a gente sempre quis estreitar laços, então é muito bom saber que isso funciona. E principalmente, né, a chance do aluno de trabalhar diretamente numa planta, de trabalhar diretamente no processo de uma inovação tão importante. Então eu agradeço de antemão, assim, não só pela entrevista, né, por participar da conversa, mas em nome da Dru e da Bioprocess, agradeço as portas abertas do Senai e que continuem muitas inovações nascendo aí no Senai Sertãozinho. Nós que agradecemos, estamos muito contentes com esse bate-papo e sempre que precisar estamos à disposição. Maravilha. Quero agradecer a Vivi também, obrigado Vivi pela presença, pelo bate-papo. Não, a gente que agradece aí pelo espaço, para a gente poder apresentar a tecnologia, né, ter um espacinho para a gente falar dos fagos. A gente tem uma trajetória aí já de um bom tempo, né, desde a época do Senai também, a gente vem trabalhando isso, então é muito bom a gente ter um espaço que a gente pode abrir mesmo, né, poder falar, olha, é isso que a gente faz, são esses bichinhos que a gente trabalha, a gente tá aí com uma ideia legal, vamos pra cima. Que bom, que bom. E obrigado, Marcelo, pela confiança. Aí, em nome do Dru, obrigado pela confiança. Em nome do Drucast, obrigado por aceitar o convite, por vir falar um pouco da tecnologia. E eu fico feliz, assim, como apresentador do Drucast, de trazer a próxima inovação aí dos 30 anos, de estar fazendo essa entrevista aqui. E espero que a gente volte a fazer outra entrevista mais longa, assim, a nível estúdio, né, que a gente tem falado, porque aqui na FenaSuc a gente tem feito entrevistas mais curtas. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tem papo para mais de hora, né? Com certeza. Rafael, muito obrigado pelo convite, eu agradeço. As dúvidas, a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, outras virão. A gente está aberto sempre que você tiver interesse, ou qualquer pessoa tiver interesse em tirar dúvidas, a gente está aberto para isso. Explicar a tecnologia é bom. A gente fica feliz de poder discutir e falar um pouco mais do que a gente tem desenvolvido há tanto tempo. Que ótimo. Rafael, se a gente quiser saber mais sobre o Senai, existem portais, existe visitação, como é que faz? Alguém ficou curioso, quer ver essa planta, é possível ou não? Com certeza. Nós tivemos uma parceria muito grande com a FenaSuc, então durante a semana a planta, a escola ficou aberta para visitação com turnos até 8 horas da noite. Estamos ali na Fioravante Magro 230 aqui em Sertãozinho. Informações sertãozinho.sp.senai.br. Então, cursos, parcerias com empresas, palestras, totalmente disponível e as informações estão todas lá. Perfeito. Sigam a gente nas redes sociais também, @Senai Sertãozinho, Instagram, LinkedIn, Facebook. Tem muita coisa nova vindo por aí. Maravilha. Faço a mesma pergunta. Se a gente quiser saber mais sobre a Bioprocess, como a gente faz? Eu sei a resposta, mas vou deixar você falar. Não, a gente pode entrar em contato pelo site da Bioprocess, bioprocessimprovement.com.br. Tem contato do LinkedIn, então Bioprocess Improvement do LinkedIn. A gente é aberto, responde super rápido, então o que vocês precisarem, tiver dúvida, contato, pode entrar em contato comigo. Você vai me ajudar a conversar com o pessoal, então Maravilha. A gente fica à disposição. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a quem está aqui comigo e agradecer a quem está ouvindo a gente. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, você saiba também que o Drucast também é um videocast, então você pode digitar www.youtube.com/DruGroup e encontrar o Drucast no YouTube para você ver nossas carinhas aí, tirar sua dúvida de como são essas beldades por trás desses microfones. E se você está vendo a gente no YouTube, saiba que você também pode ouvir a gente aí dirigindo no seu carro, no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, as mais famosas pelo menos. Se você não segue a Dru nas redes sociais, o nosso Instagram é @DruGroup. Então nos siga, porque lá a gente vai colocar as informações dos próximos episódios. Então obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.